Numa tarde aparentemente comum, quando o mundo lá fora parecia desacelerar e o silêncio tomava conta dos corredores da igreja, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O bispo Bruno Leonardo, um homem acostumado a grandes encontros e revelações espirituais, havia reservado aquele momento para estar a sós, longe das multidões, longe dos holofotes. Ali, no refúgio do seu escritório, ele buscava apenas ouvir mais do que falar. Mas, mal sabia ele, que naquele exato instante, Deus preparava algo que mudaria não apenas o seu dia, mas talvez toda a sua missão. Foi então que o inesperado bateu à porta, literalmente. Uma funcionária, discreta, quase invisível em meio às grandes decisões que aconteciam ali, apareceu segurando um celular com as mãos trêmulas e um olhar que misturava curiosidade e reverência. Bispo, o senhor precisa ver isso. Ele poderia ter ignorado. Poderia ter deixado para depois, como fazemos tantas vezes com aquilo que parece pequeno demais para ser urgente. Mas foi nesse instante, nesse simples gesto de atenção, que o destino começou a escrever uma nova história. Na tela, um vídeo amador, sem cortes profissionais, sem microfones de última geração. Uma gravação trêmula, dessas que a gente quase passa batido. Mas o que prendeu o olhar do bispo não foi a qualidade da imagem, foi a força de uma presença. Lá estava ele, um garoto franzino, vestindo um paletó visivelmente maior que seu pequeno corpo, segurando o microfone com mãos firmes, mas com uma expressão que misturava pureza e uma autoridade que não se aprende em seminários. Seus olhos, os olhos daquele menino, eram como faróis em meio à escuridão, carregando uma luz que atravessava a lente fria do celular e atingia diretamente o coração de quem o assistia. Não havia discursos ensaiados. Não havia gritos para impressionar. Cada palavra era como uma flecha, certeira, profunda, carregada de uma fé que parecia maior do que o próprio corpo que a pronunciava. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto. O bispo, ainda com o olhar fixo na tela, só conseguiu perguntar: quem é esse menino? A resposta foi curta, mas poderosa: Miguel Oliveira. Um nome simples, comum até, mas que, a partir daquele momento, começou a ecoar no coração do bispo como um chamado. Dias se passaram, mas aquele nome se recusava a desaparecer da mente de Bruno Leonardo. Era como uma chama que, ao invés de se apagar com o tempo, só aumentava. Cada novo vídeo, cada nova pregação que chegava até ele, reforçava a certeza: havia algo mais ali. Algo que ia além do talento, além do carisma. Na calada da noite, enquanto o mundo dormia, o bispo se pegava assistindo, de olhos marejados, mais uma pregação daquele jovem. Mal sabia ele que por trás daquela voz forte e convicta, havia uma história marcada por lutas invisíveis, dores silenciosas e uma fé forjada no fogo da adversidade. Foi então que ele entendeu: alguns encontros não são casuais, são desígnios divinos. E assim começava uma jornada que tocaria não apenas a vida de Bruno Leonardo e Miguel Oliveira, mas de milhares de pessoas espalhadas por todo o Brasil. A pergunta agora é: você está pronto para o que está por vir? Porque algumas histórias não são apenas contadas, são vividas. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe nos comentários o que a fé já transformou em sua vida. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Grandes histórias estão apenas começando, e a próxima pode ser a sua. Naquele sábado nublado, o céu parecia refletir a inquietação que tomava conta do coração do bispo Bruno Leonardo. Não era apenas um encontro marcado, era um chamado, uma necessidade quase sobrenatural de sentir, no mais profundo do espírito, quem realmente era aquele garoto de olhar firme e palavras que cortavam a alma como espadas afiadas. Diferente dos grandes eventos onde costumava pregar, aquele dia o levava a um lugar simples, onde as paredes recém-pintadas ainda exalavam cheiro de esperança, e os bancos de madeira guardavam as marcas de joelhos dobrados em oração. Na entrada, uma faixa improvisada balançava suavemente com o vento: culto da juventude, venha ouvir o menino profeta. Sem alarde, sem ser anunciado, o bispo entrou discretamente, escolheu o último banco, colocou os óculos escuros e baixou a cabeça. Ali, no anonimato, preparava-se para testemunhar o inexplicável. A adoração encheu o ambiente, cada hino parecia preparar o terreno para algo grandioso. E então, o nome que já ecoava em sua mente foi chamado: Miguel Oliveira.
O garoto subiu ao altar sem pressa, com passos calmos e a segurança de quem já conhecia os caminhos que Deus traçava à sua frente. Nenhum microfone de luxo, nenhuma introdução teatral. Apenas a Bíblia em uma mão pequena e um olhar que parecia atravessar o tempo e sondar corações. E quando abriu a boca, o mundo ali parou. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje não é dia de aplauso, nem de espetáculo. Hoje é dia de arrependimento. Porque o tempo está passando, e muitos estão brincando com o que é santo. As palavras saíam de um corpo franzino, mas carregavam a força de uma tempestade. Não era o discurso de um adolescente comum. Era uma convocação dos céus, um chamado à consciência, um lembrete de que a eternidade não espera. Do fundo da igreja, o bispo sentiu um arrepio que atravessou a espinha. Não era medo. Era o peso glorioso da presença de Deus. A cada versículo lido, a cada revelação, os olhos de Bruno Leonardo se enchiam de lágrimas contidas. Até que, em um momento de absoluto silêncio, Miguel fecha a Bíblia, ergue a cabeça e diz em voz firme: tem alguém aqui que veio disfarçado. Mas Deus manda te dizer, o que ele te revelou sobre mim é só o começo. Vai mais fundo, porque há mais escondido. Naquele instante, o bispo congelou. Era com ele. Ninguém sabia de sua presença. Ninguém, exceto Deus. O culto terminou. O garoto desceu do altar. Os olhares se cruzaram. Com um gesto quase simbólico, o bispo retirou os óculos. Eles se aproximaram. Não precisaram de muitas palavras. Ali, naquele momento, algo se selou no invisível. Miguel, disse o bispo estendendo a mão. Deus já havia me avisado que o Senhor viria, respondeu Miguel, com uma simplicidade que carregava o peso de uma promessa. Naquele dia, o bispo entendeu. Miguel não era apenas um talento. Ele era um sinal. Uma resposta dos céus para uma geração sedenta de verdade. E você? O que sentiria se estivesse no lugar do bispo Bruno Leonardo? Você acredita que Deus ainda levanta jovens com essa autoridade nos dias de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua história também pode inspirar outras vidas. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Grandes encontros não terminam aqui. Eles apenas começam. E quem sabe, o próximo grande chamado não esteja esperando justamente por você. Na vida, há momentos em que o impossível bate a porta e, sem aviso, transforma lágrimas em testemunho e o silêncio em um grito de fé. Foi exatamente isso que aconteceu na sala simples da casa de Miguel Oliveira. Durante uma oração comum, em meio às lágrimas silenciosas de uma mãe que já não sabia mais o que pedir e de um pai que se calava diante do inexplicável, o impossível aconteceu. Miguel, aquele menino que até então não pronunciava sequer uma palavra, começou a emitir sons. Mas não eram gritos, não eram choros, eram palavras claras, reconhecíveis, que quebravam as barreiras do natural. Jesus! A mãe correu até ele em desespero, o pai permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado. O pequeno Miguel olhou nos olhos dos dois, com uma serenidade que parecia não caber em sua pouca idade, e repetiu: Jesus me chamou. Naquele instante, a sala se transformou em um altar. O chão molhado de lágrimas, as paredes silenciosas testemunhando o milagre que os céus haviam decretado. Vieram os exames, as consultas, os especialistas. A medicina, perplexa, não encontrou explicação. Mas a fé, a fé já tinha resposta antes mesmo das perguntas surgirem. Milagre. E mais do que isso, um chamado. A partir desse dia, Miguel nunca mais foi o mesmo. Enquanto outras crianças sonhavam com brinquedos novos, ele pedia histórias bíblicas. Enquanto os meninos corriam pelo quintal, Miguel se sentava no chão, abraçado a uma Bíblia maior que suas próprias mãos, conversando com Deus de uma forma tão íntima que parecia ver o invisível e tocar o intocável. Mas essa jornada, como toda grande história de fé, também foi marcada pelo silêncio. Não o silêncio de quem nada tem a dizer, mas o silêncio de quem está sendo forjado no anonimato. Na escola, afastava-se das brincadeiras. Nos recreios, escondia-se na biblioteca ou no banheiro. Os pais se preocupavam, mas bastava olhar nos olhos daquele menino para perceber: havia paz ali. Um tipo de paz que só quem conhece os bastidores do céu é capaz de carregar.
E então, aos 7 anos, o sobrenatural visitou Miguel novamente. Ele viu, não em sonhos, mas com os olhos bem abertos, anjos cercando sua casa. E ouviu uma voz, forte como o som de muitas águas. Você é meu mensageiro. E, no tempo certo, eu mesmo abrirei as portas. Daquele dia em diante, Miguel passou a ter visões, sonhos proféticos e uma maturidade espiritual que impressionava até os pastores mais experientes. Mas, mesmo com tanta revelação, manteve-se humilde, em silêncio. Não buscava aplausos, não desejava microfones. Queria apenas entender. Por que ele? Por que tão cedo? Até que o tempo de Deus chegou. Com apenas 9 anos, Miguel já carregava uma certeza que muitos buscam por toda uma vida. Ele tinha um chamado. E esse chamado queimava no peito como uma chama inapagável, mesmo diante dos ventos mais fortes da dúvida e da rejeição. Na casa da avó materna, durante um culto simples e familiar, enquanto os adultos oravam de olhos fechados, Miguel se levantou. Pegou a Bíblia com as 2 mãos pequenas, abriu no livro de Joel e, com uma firmeza que calou até os mais céticos, declarou: E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Naquele instante, o ambiente espiritual mudou. Era como se uma chave tivesse girado no céu. Daquela sala, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro entre os vizinhos, depois nas igrejas, até que Miguel foi convidado a subir pela primeira vez a um altar diante de mais de 50 pessoas. Subiu tímido, com os olhos no chão e a Bíblia apertada contra o peito. Mas quando começou a falar, o tempo pareceu parar. Palavras simples, mas carregadas de um peso celestial. Pessoas choravam. Outras se levantavam em oração. Não era apenas um menino. Era um mensageiro. Mas como em toda grande missão, vieram as provas. Com o reconhecimento, surgiram também as críticas. Alguns diziam que era apenas um garoto precoce, outros afirmavam que alguém o manipulava. Pastores mais tradicionais chegaram a vetar sua presença em púlpitos, dizendo que ele precisava esperar mais alguns anos. E o que Miguel fez? Diante de cada porta fechada, ele dobrava os joelhos. Quando diziam que ele não era capaz, ele dobrava os joelhos. Quando zombavam, inventavam mentiras, tentavam apagar a sua luz, ele dobrava os joelhos. E foi de joelhos que ele venceu. Agora, eu pergunto a você, quantas vezes o silêncio da sua vida não foi, na verdade, o cenário perfeito para Deus te preparar? Se essa história falou com você, compartilhe nos comentários. Deixe seu testemunho. Vamos criar juntos um espaço de fé e esperança. E lembre-se, os grandes chamados não nascem nos palcos, nascem no secreto, nascem de joelhos. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua história também pode ser um milagre em andamento. E quem sabe, o próximo grande mover de Deus não está esperando por você. Foi no silêncio dos becos, nos terrenos baldios e nas praças esquecidas que Miguel descobriu a essência mais pura do ministério. Longe dos aplausos fáceis e dos palcos iluminados, ele aprendeu a servir onde muitos se recusavam a ir. Ali, entre o concreto rachado e as almas quebradas, foi onde os maiores milagres começaram a acontecer. Com a Bíblia em mãos e as lágrimas nos olhos, Miguel levava esperança onde antes reinava o desespero. Cada palavra pregada ecoava nas ruas como um sopro de vida. E foi no chão de terra batida, onde muitos viam apenas miséria, que corações foram curados, corpos foram libertos, e vidas foram transformadas para sempre. Mas o caminho de um escolhido nunca é feito apenas de vitórias. As cicatrizes que Miguel carregava em sua alma eram invisíveis aos olhos, mas profundas e reais. Rejeitado por alguns, aplaudido por outros, ele aprendeu da forma mais dura que o mesmo povo que exalta hoje pode virar as costas amanhã. Ainda assim, ele permaneceu de pé. E mais do que isso, permaneceu de joelhos. Quando as portas se fechavam, Miguel dobrava os joelhos. Quando diziam que ele era apenas um menino, ele dobrava os joelhos. Quando as mentiras surgiam para apagar a luz que Deus havia acendido, ele se recolhia no secreto e deixava que a resposta viesse do alto. Foi nessa humildade que o inesperado aconteceu. Aos 15 anos, Miguel já era conhecido por sua autoridade espiritual.
Seus vídeos, antes circulando discretamente entre pequenos grupos, agora alcançavam milhares de pessoas nas redes sociais. Não era apenas o que ele falava, era como ele falava. Havia peso. Havia verdade. E foi justamente em um desses vídeos que o bispo Bruno Leonardo viu pela primeira vez. Em meio a um intervalo entre uma live e outra, alguém da equipe mostrou aquele vídeo de um jovem franzino, pregando sobre fé com uma intensidade rara, até mesmo entre líderes experientes. O ambiente mudou. O bispo silenciou. Pediu que colocassem o vídeo novamente, desta vez desde o início. Era impossível negar. Aquele jovem carregava algo diretamente do trono de Deus. Naquele momento, o bispo tomou uma decisão ousada. Quero conhecer esse jovem. Tragam esse garoto até mim. Dias depois, um encontro reservado foi marcado. Sem alarde, sem câmeras, sem anúncios. Apenas como devem ser os encontros que já estavam escritos nos céus. Miguel chegou acompanhado da mãe, vestido com simplicidade, lutando para conter o nervosismo. Afinal, estaria diante de um dos maiores líderes evangélicos da atualidade. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Quando o bispo Bruno Leonardo entrou na sala e olhou nos olhos de Miguel, antes que qualquer palavra fosse dita, ele chorou. É você, disse o bispo com a voz embargada. O Senhor já havia me mostrado você em oração. Naquele instante, o ambiente foi tomado por uma presença que não cabia em palavras. Miguel caiu de joelhos, sem entender exatamente por quê, apenas sentia, e sabia. O bispo impôs as mãos sobre a sua cabeça e declarou: Você tem sido perseguido por homens, mas honrado por Deus. E essa geração ouvirá tua voz. Não por causa da fama, mas porque a palavra de Deus está em você. Deus te levantou, Miguel, e não tem mais volta. Foi ali que tudo mudou. Naquele dia, aos 15 anos, Miguel recebeu a confirmação que esperou por anos. O que ele carregava em silêncio, agora era reconhecido publicamente por um homem de autoridade espiritual. Pouco tempo depois, veio o convite mais inesperado de sua vida: participar de uma live com o bispo Bruno Leonardo, a maior oportunidade que já havia recebido. Pela primeira vez, milhões de pessoas viriam e ouviriam não apenas um pregador mirim, mas um jovem que carregava autoridade profética. Na noite da transmissão, enquanto a audiência explodia em expectativa, Miguel, no camarim, fazia sua oração mais sincera. Ele não pediu fama. Não pediu sucesso. Ele apenas pediu: Senhor, que eu nunca perca a humildade e o temor que me trouxeram até aqui. Quando subiu ao altar e o bispo o apresentou dizendo: Hoje, vocês vão ouvir um jovem que carrega algo raro, presença e verdade. Miguel respirou fundo, e a câmera começou a gravar. O que aconteceu naquela noite entrou para a história. Não apenas do canal, mas da vida de todos que assistiram. Foi uma noite marcada por lágrimas, curas, reconciliações e uma presença de Deus tão forte que até hoje é lembrada como uma das transmissões mais impactantes já realizadas. E agora, eu pergunto a você: quantas vezes, assim como Miguel, você também enfrentou o desprezo, a dúvida, o silêncio, apenas para descobrir que Deus estava te preparando para um tempo de revelação e honra? Compartilhe nos comentários a sua história. Vamos juntos construir um espaço de fé, testemunho e esperança. E lembre-se, a jornada de um escolhido pode ser marcada por desertos, mas sempre termina em vitória. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a próxima grande história de superação pode ser a sua. Era um domingo como tantos outros, com a cidade adormecida sob o véu silencioso da noite. As igrejas já haviam encerrado seus cultos, as luzes das casas se apagavam uma a uma, mas no invisível, algo poderoso estava sendo preparado. Nas redes sociais cristãs, uma expectativa crescente pairava no ar. Bispo Bruno Leonardo havia anunciado uma transmissão especial. Um convidado misterioso. Um jovem improvável. Durante a semana, ele havia lançado apenas uma frase, enigmática e carregada de promessa: O que vocês verão no domingo à noite vai marcar uma geração. E assim, quando a hora chegou, o improvável aconteceu. A live começou e, mesmo com um público habitual já gigantesco, algo diferente pairava no ambiente virtual.
A audiência explodiu. Gente de todos os cantos do Brasil e de países distantes se conectou. Era como se o próprio céu tivesse soprado o link daquela transmissão aos ouvidos de quem mais precisava ouvir. A live iniciou com louvores suaves, preparando o coração de todos. Logo, o bispo apareceu diante das câmeras. Seu semblante era sério, mas seus olhos brilhavam como quem sabia que estava prestes a testemunhar algo histórico. Hoje não sou eu quem vai pregar. Hoje eu quero ouvir, e quero que vocês ouçam de coração aberto. Deus escolheu, mais uma vez, um vaso improvável. Foi quando o nome foi finalmente revelado, Miguel Oliveira. A câmera se virou e ali estava ele. Um adolescente de aparência simples, magro, com um terno um pouco folgado e a Bíblia firmemente nas mãos. Mas o que transformou aquela noite não foi a imagem, foi o som da sua voz. Quando Miguel abriu a boca, o ambiente mudou. Era como se o próprio ar tivesse ficado mais denso, carregado de algo sagrado. Sem buscar impressionar, sem tentar parecer mais velho, Miguel falou como quem conversava direto da alma. Contou uma parábola que ele mesmo havia recebido em oração, a história de um menino que nasceu sem voz, mas que aprendeu a ouvir Deus no silêncio. Cada palavra era como uma flecha de luz, atingindo corações em cheio. O chat da live foi tomado por mensagens. Quem é esse garoto? Tô chorando e nem sei por quê. Esse menino é um profeta. Ele usava exemplos simples: o pão, a água, o vento, uma flor. E, com isso, revelava verdades profundas da palavra. Pregava como um ancião em sabedoria, mas com a pureza de um menino que ainda acreditava que tudo é possível quando se tem fé. E então, em um momento de silêncio, Miguel fechou os olhos. De repente, com voz baixa, mas cheia de autoridade, ele disse: tem alguém do outro lado da tela com um filho internado no hospital. Deus manda dizer, ele não vai morrer. O bispo olhou para a equipe, impactado. O clima na transmissão ficou pesado, não de tristeza, mas de uma presença divina inconfundível. E, em meio ao mar de comentários, uma mensagem apareceu. Sou eu. Meu filho está na UTI. Como ele sabe disso? Tô tremendo aqui. A atmosfera da live se tornou celestial. Não era mais uma simples transmissão, era um culto de cura, de libertação, de restauração. Miguel encerrou com uma oração curta, mas que parecia rasgar os céus. Senhor, não me deixa ser vaidoso. Só quero continuar sendo usado por ti. O silêncio após a oração foi mais eloquente do que qualquer palavra. Quando o bispo Bruno retomou a palavra, sua voz estava embargada. O que aconteceu aqui hoje foi histórico. Eu mesmo fui visitado por Deus através desse garoto. Naquela noite, a live bateu todos os recordes de audiência. Foi compartilhada milhares de vezes, e os trechos da pregação viralizaram como fogo levado pelo vento. Na manhã seguinte, Miguel acordou com mensagens de pastores, convites de estados que ele nunca tinha sequer sonhado visitar, e até propostas para pregar em outros países. Mas sua reação foi a mais surpreendente. Sem deslumbramento, sem vaidade, ele apenas olhou para a mãe e disse com simplicidade: foi Deus. E se foi Deus, Ele mesmo cuida. A vida de Miguel nunca mais foi a mesma. Aos olhos do mundo, ele agora era um profeta para essa geração. Mas nos bastidores da fama, ainda era o mesmo menino que varria a calçada para ajudar a mãe, que brincava com o cachorro no quintal e que, antes de dormir, chorava ao ler o Salmo 51. E eu te pergunto, você acredita que Deus ainda usa os improváveis para confundir os grandes? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe a sua experiência de fé. E se essa história tocou seu coração, clique em inscrever-se, ative o sininho, porque há muitas outras histórias de transformação e milagres esperando para te alcançar. Lembre-se, Deus não procura perfeição. Ele procura corações disponíveis. E o próximo improvável pode ser você.